Bem, pessoal, cá estamos, né? Novamente, não faz muito tempo. É verdade que vocês me viram ou escutaram minha voz, né? Eu acho que já tem alguns alunos que dizem que escutam mais a minha voz do que do próprio marido ou da própria esposa no dia a dia. Sim, tem até um pessoal falando comigo, tem gente que ainda não conseguiu a dispensa, né? Pra fazer a prova. Foi. Aí tem gente falando comigo já. Do serviço para poder fazer a prova. Alguns policiais estão sendo escalados para trabalhar no dia da prova e no horário da prova. E aí, bem, tentar administrativamente, se não der certo, mandar de segurança para cima, né? Aí tem que judicializar para garantir o direito líquido e certo de fazer o exame, tá? Consolidação das leis de trabalho. Ah, não, mas do ponto de vista militar tem no Supremo Tribunal já, federal, garantido. Entendeu? Vamos lá. É verdade, nada que eu testar não mesmo. Então, quem tiver alguma dúvida aí e tal, qualquer coisa fala comigo também. Ó, hoje, nossa linha de raciocínio, pronto. A nossa linha de raciocínio está na Lei 6.783 de 1974. Ó, hope, vamos. Ó, na Lei 6.783 de 1974. É o Estatuto dos Militares de Pernambuco. Lembrem de que esse assunto, para o edital atual de vocês, para a prova de vocês, que é dia 28, né? Que é no domingo, esse assunto daqui ele faz parte, do jeito que a OCP colocou, faz parte do bloco de direito administrativo. Já teve prova de CFO, eu não sei se aqui vai acontecer isso, mas já teve prova de CFO que no bloco de direito administrativo todas as questões foram do estatuto da polícia. Isso já aconteceu, não sei se vão repetir isso aqui, né? Mas já aconteceu. Então, o estatuto estava dentro do bloco de direito administrativo e eram 10 questões nessa. Eu esqueci de qual estado foi. Mas eram 10 questões dessa prova. As 10 foram sobre o estatuto deles. Então é algo que pode vir muito ou pode vir pouco, tá? Ou pode não vir também. É. Hoje as questões são criadas, assim, tem os professores, mas são criados com inteligência artificial também, né? Porque tem as estatísticas para fazer ali a diagramação de mais ou menos como a maior parte dos candidatos se comportam para responder as alternativas. Vocês não lutam só contra a banca, não. Vocês lutam contra robôs também hoje em dia. Ó, então, Lei 6.783 de 1974. Para vocês não cai o Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco. Cuidado, que o Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco é outra legislação. Aqui é o Estatuto dos Militares, tá? Esse Estatuto dos Militares também poderá ser chamado de Estatuto dos Policiais Militares. E para que serve? Para que o Estatuto dos Militares de Pernambuco existe? Essa legislação estadual existe para regular a situação, obrigações, direitos e deveres dos militares pernambucanos. Leia-se PMs e bombeiros, tá? Então isso já vem descrito no próprio artigo 1º do Estatuto. O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos, prerrogativas dos policiais militares do Estado de Pernambuco. Sendo assim, quais são as situações que o policial militar do Estado de Pernambuco ou o bombeiro militar pode se encontrar, né? Gessé, bora. Ó, quais são as situações que os policiais militares de Pernambuco podem se encontrar? Na ativa ou na inatividade, tá bom? Isso parece besteira, mas isso é perguntado a nível de CFO. Então, o presente estatuto regula a situação, obrigações, deveres e direitos, assim como, né, as prerrogativas dos policiais militares do Estado de Pernambuco. Então, já sabemos para que serve essa legislação. Como a maior parte da turma aqui já é composta de militares, para vocês é até natural saber que a polícia militar é subordinada ao governador do Estado. Tá bom? Então, a autoridade máxima
da Polícia Militar é o governador do estado de Pernambuco. Tranquilo? Nosso governador, no caso, governadora, né? Isso está previsto no artigo 2º. A Polícia Militar de Pernambuco, subordinada ao governador do estado, é uma instituição permanente, considerada força auxiliar e reserva do Exército. Cuidado para vocês não caírem em pegadinha e colocarem que a Polícia Militar é força auxiliar e reserva das Forças Armadas. Não. As Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Mas a Polícia Militar é força auxiliar e reserva das Forças Armadas? Não, não das três, mas somente do Exército Brasileiro, com organização e atribuições definidas em lei. Então, quais são as características da Polícia Militar, que são as mesmas características das Forças Armadas e órgãos de segurança pública em geral que vocês estudam lá na Constituição? Por exemplo, a partir do artigo 144. As Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica também são instituições permanentes e regulares. Isso significa, inclusive, que constitui uma cláusula pétrea implícita. Sendo assim, não é possível, nem mediante lei, extinguir a Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Nem é possível extinguir a Marinha, nem o Exército, nem a Aeronáutica. Seja o governo que for, não é possível extinguir as instituições militares, pelo menos para a nossa legislação, tá? Então, considerada força auxiliar e reserva do Exército, com organizações e atribuições definidas em lei. Que atribuições são essas, então? Quais são as atribuições da Polícia Militar, de acordo com o Estatuto, se o Estatuto não diz? Nós nos socorremos na Constituição Federal, no artigo 144. Então, são, na verdade, atribuições da Polícia Militar o patrulhamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Então, são essas atribuições definidas em lei. E já o artigo 3º, os integrantes da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, em razão da destinação constitucional da corporação, leia-se novamente, tá? Patrulhamento ostensivo e preservação da ordem pública, e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais, e são denominados policiais militares. Cuidado que eu já criei uma questão onde praticamente todo mundo erra, que eu coloco. Os militares do Estado de Pernambuco são chamados de militares da Força Pública Estadual. Não. Os militares do Estado de Pernambuco são chamados de policiais militares. Cuidado, o óbvio do Estatuto pode fazer errar a questão. Tá? Tem que estar muito atento. Já já eu mostro essa questão a vocês. Repito, deixa eu mostrar a questão. Aqui, que fica menos abstrato. Ó. Deixa eu só achar minha seta aqui. Eu ainda vou resolver essas questões com vocês, mas deixa eu só mostrar. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Pronto. Ó, deixa eu dar alguns exemplos de questões aqui para vocês do Estatuto. Não, vou enviar ainda. Eu sei que está ruim para enxergar, mas é só para alguns exemplos. Ó, o Estatuto dos Militares de Pernambuco. O Estatuto dos Militares de Pernambuco regula a situação, obrigações e deveres, assim como direitos e prerrogativas dos policiais de Pernambuco, policiais militares, tão somente em situação de atividade. O que é que vocês botariam? Falso ou verdadeiro? Por quê? Porque o Estatuto, nós iremos aprender que ele é aplicado aos policiais militares da ativa e da inatividade. Deixa eu pegar a questão aqui para dar um exemplo a vocês. Foi essa questão daqui, ó. Eu esqueci teu nome. O Érica. Ó, Érica. Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados militares da Força Pública Estadual. Aí todo mundo marca certo. E todo mundo erra. Por quê?
Os militares do estado de Pernambuco não são chamados de militares da Força Pública Estadual. São chamados de policiais militares. Cuidado, o óbvio, o arroz com feijão pode fazer errar. Tranquilo? Deixa eu só voltar lá para o estatuto. Só foi para dar um exemplo a vocês aqui. É. Não, na verdade é a denominação, né? Vai ligar, chefe, aqui? Liga. Tem tomada aqui. Beleza. Ah, somente os ativos. Então, somente os ativos. É, ali. Vamos lá. Então, se os integrantes da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados policiais militares. Então, qual a situação ou quais as situações que os militares pernambucanos podem se encontrar? Na ativa ou na inatividade. Ultrapassada essa linha de raciocínio da situação na ativa ou na inatividade, é necessário saber quais elementos correspondem ao da ativa e quais elementos correspondem a quem está na inatividade. Lembrando também de que o termo inatividade ele é bifurcado. O termo inatividade ele é bifurcado em militares da reserva, que poderão ser remunerados ou não, depende da situação, e militares reformados. E sim, existe uma diferença jurídica, existe uma diferença técnica entre militares da reserva e militares reformados, que chegaremos lá também. Oi. Não, a nível federal temos a reserva sem remuneração. A nível estadual são em casos muito específicos. Quando, por exemplo, você não cumpre, depois que a gente se forma oficial de carreira, tem que cumprir o quê? 5 anos. Se cumprir menos de 5 anos, você não vai para a reserva remunerada. Entendeu? Ó, vamos lá. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Na ativa. Então, quais são os policiais militares da ativa? Os policiais militares de carreira, os incluídos na Polícia Militar voluntariamente, durante os prazos a que se obrigaram a servir. Cuidado que ninguém é incluído na PM de maneira obrigatória. Não é serviço militar obrigatório, é voluntário, tá? Os incluídos na Polícia Militar voluntariamente, durante os prazos a que se obrigaram a servir. E os componentes da reserva remunerada quando convocados. E os alunos de órgãos de formação de policiais militares de ativa. Vejam, é possível um policial militar da reserva ser considerado um policial militar da ativa, de acordo com o estatuto? Sim, quando o policial militar da reserva for convocado. Ele passa a atividade novamente, tá? Então, quais são os elementos, quais são os integrantes dos policiais militares da ativa? Vocês, os de carreira, os incluídos na Polícia Militar voluntariamente durante os prazos a que se obrigaram a servir, seria o soldado PM voluntário, que aqui em Pernambuco não existe mais, tá? Mas está na letra da lei. Os componentes da reserva remunerada, quando convocados, e os alunos de órgão de formação de policiais militares de ativa. Esse inciso 4, ele esbarra com outra legislação estadual, porque sabemos que aluno hoje ele não é considerado militar ainda. É uma etapa do concurso público. Aqueles que são civis e ingressarem em Paudalho ainda serão civis para efeitos penais. Depois que se formarem, realmente forem declarados aspirantes, etc., aí passam a condição de militares. Mas, para o estatuto, aluno é militar da ativa, tá? Para o estatuto. Para a prova é isso. Os alunos de órgãos de formação de policiais militares de ativa. Não, mas, então, mas aí só vai cobrar o que está no estatuto mesmo. Na outra lei, não cai. Aí por isso que eu nem botei o número dela, porque não cai não. Beleza? Oi. É da guarda, né?
guarda patrimonial? Passa a ser da ativa. Por aquele período que ele está servindo. Quando o período acaba, ele volta à reserva. Só que é o da reserva quando convocado. Iremos ver agora, reserva e reforma. Não, não. Era isso, né? Da guarda patrimonial. Ele volta a ser da ativa naquele período ali, que ele está na guarda. Beleza? Ó, quais são os policiais militares em inatividade? Os policiais militares em inatividade são os policiais militares da reserva e os policiais militares reformados. E qual a diferença técnica entre estar na reserva e estar reformado? A diferença é simples. O militar estadual da reserva, ele ainda pode ser convocado pelo governo. O reformado está afastado definitivamente das fileiras castrenses. Como é que o militar ele pode ser reformado? Só pela idade? Não. Idade, doença, tá? E outros requisitos. O comum é pela idade. O comum é pela idade ou doenças em segundo plano. Então, os dois elementos de policiais militares da reserva, aliás, perdão, da inatividade são os da reserva e os reformados. Tranquilo? Então, os componentes da reserva remunerada, quando convocados, e os alunos de órgãos de formação de policiais militares de ativa e agora inatividade. Na reserva remunerada, quando pertencem à reserva da corporação e percebeu remuneração do Estado de Pernambuco, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa mediante convocação. E temos depois os reformados. Oi, Paula. Ah, certo. Então, Paulo, aqui seria a figura do soldado da Polícia Militar Temporário, que em São Paulo parece que ainda existe. É o civil que trabalha como soldado da Polícia Militar Temporária sem concurso público, ele serve ali, é temporário, só que ele não tem porte de arma, etc. Ele não vai à rua, ele só fica interno. É, tá? Só que aqui em Pernambuco não temos essa figura, né? Pelo menos nunca conheci ninguém que seja soldado temporário daqui. Não, a prova pode, porque assim, tá no estatuto. Agora na vida real, como é? Jet? Era? Eu pensei que alguém ia falar que hoje tem um Araque no lugar do soldado temporário. Ó, pessoal, tranquilo, Paula? Tranquilo? E quem são os reformados? Quando tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados definitivamente, da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber remuneração do Estado de Pernambuco. Repetindo, qual a diferença do militar na inatividade? Da reserva remunerada para o reformado. Tão somente que o reformado está afastado definitivamente do serviço ativo. Então, o reformado ele não pode voltar à guarda patrimonial. Por quê? Porque ele não pode voltar ao serviço ativo. Agora, o da reserva pode? Pode. É verdade. Traduzindo, ou chegou à idade ou está mal de saúde. Tá? Entenderam isso daqui? Então, qual foi a estrutura que nós vimos até agora do Estatuto? O Estatuto dos Militares de Pernambuco é uma legislação estadual que regula situação, deveres, prerrogativas e direitos dos militares pernambucanos. E sabemos que os militares pernambucanos podem se encontrar em duas situações: situação da ativa ou situação da inatividade. E em relação ao conjunto situação da ativa, quem é considerado militar da ativa de acordo com o Estatuto? Os policiais militares de carreira, os policiais militares da reserva quando convocados, ou seja, empregados na administração militar, os que são incluídos voluntariamente para a prestação de serviço militar temporário, tá? E os alunos de órgãos de formação policiais militares da ativa.
Esses são os nossos militares da ativa. E quem são os militares em situação de inatividade? Nós temos os militares da reserva remunerada e temos os militares reformados. E qual a diferença de estar reformado para pertencer à reserva remunerada? É que o reformado ele não tem condição de retornar ao serviço ativo. Exemplos de não possuir essas condições: idade ou doenças. Tranquilo? Então, o que vocês viram até agora do Estatuto foi isso. E sabemos também que são características da Polícia Militar do Estado de Pernambuco o quê? Uma instituição permanente e lastreada, sobretudo, na hierarquia e na disciplina. E essa instituição permanente, lastreada na hierarquia e na disciplina, é subordinada a qual autoridade? Ao governador do Estado de Pernambuco. Então, esse raciocínio é o raciocínio geral sobre o Estatuto dos Militares. Tá? Vamos seguindo. Os policiais militares de carreira são os que, no desempenho voluntário permanente do serviço policial militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Cuidado! Cuidado que lá em questões de processo penal militar, só quem tem o princípio da vitaliciedade é o oficial. Mas isso no mundo do processo penal militar. No mundo do Estatuto dos Militares de Pernambuco, todos possuem vitaliciedade assegurada ou presumida. Isso significa o quê? Que para que você seja retirado da instituição castrense estadual, é necessário um procedimento específico. No caso, se for a praça, por exemplo, a exclusão, tá, bem da disciplina, etc, etc. Mas é necessário um procedimento. Você não pode ser simplesmente, entre aspas, exonerado. Tá? Artigo 4º. O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à polícia militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica e relacionados com a manutenção da ordem pública no Estado de Pernambuco. Lembrem de que quem for fazer prova para oficial tem que saber que ordem pública é um dos fundamentos lá no processo penal comum e no processo penal militar de decretação de prisão preventiva. Lembrem disso. Manutenção da ordem pública no Estado de Pernambuco. O artigo 5º apresenta: a carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada, inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar, denominada atividade policial militar. É por isso que de aqui a colar nós vemos alguns colegas sendo punidos porque estão registrados em plataformas aí de aplicativos, né, para tirar um extra, ou então trabalham em algum show, enfim, alguma boate, como fazendo a segurança, transportando valores, etc. Por que isso não é permitido? Porque a carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar, denominada atividade policial militar. Parágrafo 1º. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se com ingresso na Polícia Militar e obedece a sequência de graus hierárquicos. E aqui nós temos os círculos do oficialato: oficiais superiores, oficiais intermediários e oficiais subalternos. Parágrafo 2º. De acordo com o Estatuto, porque pela Constituição Federal isso não foi recepcionado, mas de acordo com o Estatuto, é privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Para o Estatuto. Para a Constituição Federal, não. Para a Constituição Federal, só é privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da onde? Das Forças Armadas. Ou seja, Marinha, Exército e Aeronáutica. Tá? Quase cai. Não foi recepcionado. Não tem validade jurídica. Mas, se perguntar de acordo com o Estatuto, é privativo de brasileiro nato. Vocês aprenderam que os policiais militares da reserva
eles podem ser convocados. E eles são convocados por quem? Por qual autoridade? Pelo governador do estado. Os policiais militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Então, aquele que está na reserva remunerada e volta à atividade, essa volta dele tem que ser transitória e dois, ele tem que aceitar. E a autoridade que convoca é quem? É o governador. Por ato do governador do estado de Pernambuco, desde que haja conveniência para o serviço. O oficial convocado nos termos deste artigo terá direitos e deveres dos policiais militares de carreira de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, que não concorrerá e contará como acréscimo esse tempo de serviço. Como é? Que não contará, não concorrerá, aliás. Aqui, ó. Ó, o oficial convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres dos policiais militares de carreira de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, a que não concorrerá e contará como acréscimo esse tempo de serviço. Mas naquele breve período que ele volta à atividade, passa por mais tempo de serviço, que poderá ou não ser o suficiente para mudar, né? Do ponto de vista de contribuição. Aí serve e depois para, novamente. Só que quando ele está na ativa novamente, ele contribui mais, financeiramente, né? A contribuição de vocês, mensal, estava. Volta. Aí trabalha, ele volta a contribuir e depois vai à reserva novamente. Isso pode ter consequências do ponto de vista do soldo, né? Dele também. Dá, entre aspas, a aposentadoria. Menos a promoção. Isso. É porque aqui nós estamos pensando numa volta de médio a longo prazo, sabe, Stephanie? Não é tipo trabalhar 2, 3 meses. É realmente passar um certo tempo. E as expressões na ativa, da ativa em serviço ativo, assim como para o Código Penal Militar, para o Estatuto dos Militares de Pernambuco, são equivalentes. As expressões na ativa, da ativa em serviço na ativa, em serviço, em atividade ou em atividade policial militar, conferidas aos policiais militares no desempenho do cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial militar ou considerada policial militar. Bem, a condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis, por este estatuto e pela legislação que lhes outorgar direitos e prerrogativas que lhes impuser deveres e obrigações. Na vida real, o CDME ele é aplicado junto com o estatuto, né? Pessoal, o estatuto é aplicado a quem? Aos policiais militares da reserva remunerada e reformada, além dos da ativa, e aos capelães policiais militares. Quem são os capelães policiais militares? São aqueles policiais que se dedicam à atividade religiosa, tá? Na prática não temos muitos, mas existem os das Forças Armadas, por exemplo. Abre concurso público para ser pastor no Exército Brasileiro, padre, enfim, tá? Algum líder espiritual, religioso aí. Então o estatuto também se aplica a esse pessoal, aos capelães policiais militares. E como é que se ingressa na polícia militar? Quem pode ingressar na polícia militar? Brasileiro naturalizado pode ingressar na polícia militar, de acordo com o estatuto? Vejam, brasileiro naturalizado pode ingressar na polícia militar de acordo com o estatuto. O ingresso na polícia militar é facultado a todos os brasileiros, ou seja, nato ou naturalizado, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante inclusão, matrícula, nomeação, observadas as condições previstas em lei e nos regulamentos da corporação. Tá? Se não houvesse essa legislação estadual que diz que aluno ainda é etapa do concurso, desde lá em Paudalho vocês iriam receber o quê? Uma matrícula. Tá? No Exército é assim. 11. Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial militar destinados à formação de oficiais e graduados,
além das condições